O meu time de hoje, a minha unidade de hoje já está comigo aqui, é composta por 3 pastores. Eu vou deixar que vocês se apresentem para os professores conhecerem um pouquinho de vocês, começando pelo pastor Giuseppe. Obrigado, Ayane. Eu sou Giuseppe Alves, pastor na Associação Rio Sul e lidero as áreas da Escola Sabatina, Ministério Pessoal e da Ação Solidária Adventista. Eu sou apaixonado pela missão. Seja bem-vindo, pastor. O pastor Sirlei, a gente já é rostinho conhecido, né, pastor? Sim, estivemos aqui em outras aulas, não é? Me chamo Sirlei Vasques e hoje sou pastor no Distrito Central de Juiz de Fora. Muito bom. Pastor, sua vez. É sempre muito bom estar aqui com vocês para mais uma aula. Eu sou o pastor Douglas Clemente, atuo na área de Ministério Pessoal, Escola Sabatina e ASA, da Associação Mineira Sul. Olha, hoje eu vou começar com a pergunta principal. O que é uma dupla missionária? Parece simples, mas o que é uma dupla missionária? Quem quer começar? A gente pode partir do básico, né? A junção de 2 pessoas com um propósito de cumprir a missão. Além de mostrar o conhecimento bíblico, mas vivenciar o evangelho com outras pessoas. Essa amizade com propósito também tem fundamento na Bíblia. Jesus, né, enviou os discípulos ali para cumprir a missão de 2 em 2. Às vezes por aí nos reunimos mais. Hoje a gente brinca de dupla de 3, mas ali são 2 pessoas, né, com amizade espiritual para desenvolver os seus dons, né, e viver a missão. Para mim, dupla missionária é você e um irmão, um parceiro, a esposa, o esposo, que compartilham muito mais que a missão, compartilham a vida, experiências. É um amigo de companheiro de caminhada cristã, um irmão de fé. Isso é dupla missionária. Muito boa essa definição, viu, pastor? E por que é importante ter duplas missionárias na unidade de ação? A unidade de ação é um ambiente propício, né, para o desenvolvimento da fé, para que nós possamos ter experiências, um ajudando o outro, e também a vocação, os dons. Então, a unidade é um ambiente propício, onde todo mundo fala, todo mundo participa, ou pelo menos deveria ser assim, esse é o ideal da unidade, né? Nos outros ambientes, geralmente um fala e todo mundo ouve, nos cultos, mas na escola sabatina, todo mundo se conhece pelo nome, então nós temos a oportunidade de fazer o pôr do sol juntos, temos a oportunidade de comer juntos, de estar mais tempo juntos. E na unidade é que eles têm um senso de missão. Então é essencial que as unidades sejam ali divididas, organizadas em duplas missionárias. Muito bom. Entrando nesse tema, pastor Sirlei, por que a transformação missionária da igreja, ela começa na classe dos professores? Aí onde você está agora nos assistindo. Muito bem. A classe dos professores é muito importante e a visão missionária partindo dali alcança toda a igreja. E eu gosto muito do livro de Oséias. Oséias diz que assim como o sacerdote assim é o povo. Se eu tenho professores, coordenadores, pastores apaixonados pela missão, eu terei uma igreja apaixonada pela missão. Então, se eu como pastor consigo mobilizar as classes dos professores, se a diretora ou o diretor da escola sabatina coloca no coração a visão missionária para os professores, eles vão levar para a igreja e aí vão contagiar toda a igreja e a missão vai acontecer. E pastor Douglas, o que acontece quando um professor ele é apenas um bom ensinador e não um missionário? Eu gosto de pensar da seguinte maneira: se o camarada for um grande ensinador, os alunos vão aprender a lição. Mas se ele for um missionário, os alunos vão aprender a viver o evangelho. Então, assim, quando a gente parte dessa perspectiva, a gente consegue ampliar ou cumprir o propósito da escola sabatina, que é realmente conquistar almas para o reino dos céus. E agora, até fazendo uma pergunta surpresa aqui, às vezes tem um professor que está assistindo agora que pensa, eu não estou sendo missionário. Então, eu sei que eu preparo a minha aula, faço uma recapitulação, mando vídeos no WhatsApp, sou um bom ensinador, mas ainda não sou um missionário. É possível? A solução? A solução é só acompanhar o curso completo. Já tiveram outras edições e a gente consegue pegar essas dicas práticas e assim colocar realmente na vivência da igreja local. Além disso, Ayane,
é importante o professor talvez saber que talvez alguém tenha um dom a mais em algum, né, de alguma característica. Então, o professor pode ter um professor associado, ele pode ter um líder missionário da unidade, né, alguém que tem essa disposição. Então, talvez essa liderança compartilhada também auxilia na identidade da unidade. Então, se o professor, por algum motivo, se sente, por exemplo, entre os dons mais professor mesmo do que da ação, que ele se reúna e desenvolva a liderança em outras pessoas, para que juntos, então, possam atuar ainda melhor. Muito bom. E colaborando com o pensamento do pastor, desculpa, Sim, com certeza. não há pecado a gente reconhecer as nossas limitações. Deus nos usa conforme nós somos. Então, quando eu reconheço quem eu sou, as minhas limitações, eu tenho a oportunidade de me aproximar de alguém que vai somar com o meu ministério e na minha caminhada cristã. Então, essa dica que o pastor Giuseppe deu é essencial para a nossa vida. E, pastor, como convencer os alunos a se engajarem, formarem duplas missionárias? Veja, Ana, talvez o convencer aí, né, que a gente já há alguns anos temos o curso, a igreja tem treinamentos, né? Talvez eu acho que o desafio seria mostrar para a igreja ou vivenciar, ter atividades práticas para eles perceberem o quanto é simples. Então, vou exemplificar, né? Na nossa experiência, nós temos passado o sábado completo com a igreja e todo sábado tem sido um sábado missionário que parte esse trabalho das unidades e nós usamos alguns jargões, né? Um é como realizar 60 visitas em um dia. Então, quando a gente fala assim, a igreja chama atenção, né? Mas como 60 visitas em um dia? Então, a gente faz todo um trabalho da classe de professores, escola sabatina, no culto, para que pelo menos após o Junta Panela fiquem ali, por exemplo, em uma igreja com 60 membros, se nós tivermos a metade em duplas missionárias, que seriam aí 15 duplas, cada uma realizando 4 visitas, é possível realizar 60 visitas em um dia. Então, assim, mostrando que é simples, que é prático e indo com eles, né? Então, a igreja vai lembrando que ela já fazia assim, que no primeiro sábado traz uma nostalgia de experiências já vividas e temos tido um excelente resultado. Então, para convencer, é sair com eles, mostrar que é fácil, que é simples, é uma visita, deixá-los também à vontade de qual visita, porque assim, tem gente que gosta de ir em hospital, pastor Shirley, mas tem gente que se pagar não vai de jeito nenhum. É verdade. Nós temos, por exemplo, Ministério Carcerário. Tem gente que tem facilidade de entrar, né, em um presídio, tem gente que não gosta. Muitos gostam de ouvir a história da igreja, ouvir os pioneiros. Tem gente que não gosta. Tem gente que gosta de visitar crianças. Tem gente que não gosta. Então, a liberdade do que fazer também é importante para incluir mais pessoas. Pastor, e tem gente, só complementando, Ivete. e tem gente que pode acontecer, assim, eu pensei aqui agora, de ela falar assim, eu quero formar uma dupla missionária com uma colega de outra unidade. Tem problema? Como que funciona isso? Assim, nós vamos organizando, né? Mas o importante é que participem, Então, concluindo, né? É mostrar que é fácil, que é simples e ter esse direcionamento tem feito toda a diferença. Eu penso, pastor Giuseppe, que o convencimento, o irmão vai ficar mais satisfeito em participar de uma dupla missionária se ele entender que isso é bom para ele, para a vida dele, para a experiência dele, né? Sim. E a palavra de Deus diz isso, é melhor serem 2 do que 1, porque se um cair, o outro levanta. Se um sentir frio, o outro aquece. Então, a dupla missionária não é só para cumprir uma missão de dar estudo bíblico, de fazer uma visita, é de fato ter um companheiro de fé, de jornada, de caminhada, e você ir fazer o trabalho sozinho, às vezes é desanimador. Quando você tem um companheiro, um amigo, uma esposa, e logicamente que a dupla missionária você faz com quem você tem afinidade, é o seu amigo. Ninguém faz uma dupla missionária com o inimigo, não é? É sempre com os irmãos, com amigos, familiares, esposa, esposo. E aí juntos vão cumprir a missão. A missão se torna mais fácil, mais leve e mais gostosa e prazerosa. Então o irmão precisa entender que a dupla missionária é para cumprir a missão, é o ID de Cristo, ele enviava de 2 em 2, mas é para a experiência dele própria, compartilhar com alguém a caminhada de fé. E a dupla missionária, ela pode ser uma ferramenta de inserção do novo converso na missão?
de você trazer uma pessoa que já é um instrutor bíblico e aí tem aquele novo converso, você formar uma dupla missionária com ele para que ele vá aprendendo com você? Acha que há uma... Com certeza. Tanto a dupla quanto as atividades na própria unidade de ação da Escola Sabatina, né? Como eu mencionei antes, o ingresso, no caso do novo converso, ele precisa se desenvolver, se encontrar na igreja, onde é que ele gosta de participar, se na recepção, se no louvor, e na unidade, nessas reuniões durante a semana, por exemplo, no pequeno grupo, na dupla missionária, sentindo seguro com o mais experiente, quando a gente fala o mais experiente com o menos experiente, né? Então, com certeza, o novo converso se encontra na Escola Sabatina. Acredito que o novo converso que tem uma experiência com a Escola Sabatina, ele se fortalece mais rápido, né? Ele se desenvolve mais rápido e é fundamental que ele participe dessas atividades. Ele não pode ficar alheio, porque a identidade missionária, imagina um novo converso, depois de 2 anos, não ter participado de algumas atividades. Então, a identidade, a mentalidade dele vai ser diferente, né? Então, se ele já participa da missão, vivencia essas experiências, ele vai se fortalecer na fé, com certeza. Muito bom. E, pastor Douglas, como deve ser o trabalho da dupla missionária da unidade? Então, assim, ó, a nossa igreja, ela está organizada em pequenas células. Assim, a gente consegue visualizar bem. Então, assim, a unidade de ação é uma oportunidade para cuidar, para instruir, para realizar, para promover, para mobilizar. Então, assim, quando nós partimos desse ponto e enxergamos também a dupla missionária naquele grupo menor, é interessante porque traz a realidade. Às vezes, quando nós estamos pregando na igreja de modo geral, algumas pessoas podem olhar e falar assim, ó, isso aqui, a vida da pregação é só para alguns. Mas quando vai para a unidade de ação, quando vê um compartilhando o que tem feito, o que está fazendo, o que estão vivendo, aí eles começam a pensar assim, ó, eu posso fazer parte disso. Deus tem um papel importante na minha vida também, na unidade de ação e na dupla missionária, no trabalho missionário de maneira geral. E dentro da rotina da unidade de ação, nós temos o cartão de chamada, né? Chamada e apontamentos ali, que também a gente comentava na outra aula sobre Junta Panela, o cartão de apontamentos também faz parte da história da Igreja Adventista, né? E esse cartão, pastor Giuseppe, como usar e qual o propósito missionário? É só para marcar presença ali ou tem um propósito missionário ali? Isso é importantíssimo, né? Porque às vezes algo que faz parte da história pode ficar no esquecimento ou, inclusive, um novo líder não saber o propósito. O cartão de chamada, assim, né, como nomeamos, é muito mais do que marcar a presença, porque ele tem informações valiosas para o pastoreio, o cuidado, né, e a missão da unidade, a missão da igreja. Então, ali nós temos a frequência, a participação, conseguimos analisar ali os membros que estão ausentes por motivo de enfermidade, que deveriam receber uma visita, alguns casos de uma visita rápida. Ali nós temos também as características, né? A unidade que comemora aniversários, a unidade que se reúne em pequenos grupos, as unidades que gostam talvez de uma ação solidária, de fazer projetos sociais. Então, as informações que constam hoje no cartão de apontamento são fundamentais para planejar, né? Para incluir pessoas e para atender bem. Então, mais do que marcar ali uma presença, são informações valiosas. Então, ali você consegue fazer uma pesquisa mesmo do que está acontecendo, ali um termômetro de presença, mas também da questão missionária, e você criar estratégias a partir dali, para você ver a realidade da sua unidade de ação, se você faz, né, direitinho, para você seguir, né? Exatamente, é um termômetro, é um espelho. Né? E, pastor Sirlei, eu imagino que você tem quantos anos de ministério, pastor? Eu estou no meu 12º ano de ministério. Então, 12 anos é o mesmo tempo que eu trabalho para a igreja também, viu? Pastor, eu imagino que você tenha várias histórias sobre duplas missionárias, sobre missão, mas eu queria que você contasse para a gente brevemente uma história sobre uma dupla de missionários que mais marcou assim, seu ministério. Eu lembro de algum assim, irmã. Quero mencionar aqui o irmão Rogério e o irmão Wilson Juvenal, lá da Igreja de Boa Esperança,
Na época fazia parte do distrito de Alto Jequitibá. Foi o meu primeiro distrito pastoral. Onde fica? Qual estado? Minas Gerais. Minas Gerais. No distrito de Alto Jequitibá. Zona rural, o irmão Rogério era o ancião da igreja e o Wilson o tesoureiro. O irmão Rogério, ele não tinha habilidade em dar estudo bíblico, mas ele tinha uma expertise, ele conseguia interessados para estudarem a Bíblia. Então ele morava na zona rural e ele visitava os vizinhos, os fazendeiros ali, e ele então marcava uma visita, marcava um culto, marcava estudo bíblico, e o Wilson Juvenal já era o irmão que tinha experiência, que dava estudo bíblico. O Rogério pegava o carro dele, ia na casa do Wilson, e juntamente com a esposa, o Rogério e a esposa Seni, era um trio, na verdade, não é uma dupla, um trio, e saíam ali na comunidade, visitando, fazendo culto de aniversário nos vizinhos. Isso cativava ali os irmãos, a igreja, dava muitos estudos bíblicos, e muitas vezes o Rogério e o Wilson me chamava, né? Pastor, olha, temos que visitar o irmão, nós estamos estudando a Bíblia, estamos terminando, estamos ali com a classe bíblica, tantas pessoas na família. Então, o Rogério e o Wilson, junto com a irmã Seni, foi uma inspiração de duplas missionárias, de irmãos comprometidos com esse ministério. E naquela linha de pensamento do complemento, né? Um complementava o outro. Sim, um experiente com o não experiente, né? E depois dessa experiência, e eu sei agora, o irmão Rogério, ele mesmo dá o estudo bíblico. Agora ele e a esposa continuam esse trabalho, ele aprendeu, ele faz, e a obra continua crescendo lá. Louvado seja Deus por esses irmãos. Muito bom. A gente está partindo aqui para o nosso encerramento, né, da nossa aula. E eu queria fazer algumas perguntas aqui, olha, que são perguntas que vai puxar a memória de vocês aí, já se preparem. Pastor Douglas, quero começar com você. Qual o nome de um professor missionário que marcou sua vida? Eu poderia falar em números aqui, mas eu lembro da Regiane, uma professora. Ela marcou a minha vida, ainda na juventude, porque a gente se encontrava na igreja, mas a gente se encontrava na casa dela e a gente se encontrava na rua. E na rua era o trabalho que ela incentivava a gente, quando jovem ainda, a fazer. Eu lembro que a gente fazia pesquisa bíblica, eu lembro que a gente passava nas ruas arrecadando alimento. E na casa eu lembro muitas e muitas vezes que ela me convidou os jovens para se fazer presente ali. Então eu acredito que quando se pensa em professora apaixonada pela Escola Sabatina, eu lembro da Regiane. Eu vou dar o meu exemplo também, tá? Vou sair do script. Eu tinha uma professora na época de juvenis, né? Tinha ali 10, 11 anos, que ela fez um cantinho do sabor, do saber e do fazer. Aí todo sábado você trazia o versinho da lição decorado, você trazia o que você tinha feito em relação à missão. Então, se você ajudou sua mãe a fazer isso, ou você ajudou um coleguinha a fazer aquilo, e fechava com o cantinho do sabor, que você levava alguma coisinha que ela fazia, um bolo, um biscoitinho para casa. Mas ela incentivava a gente, olha, você tem que estudar a lição da Escola Sabatina, decorar o versinho, mas também tem que estar fazendo alguma coisa, tem que agir de alguma forma missionária durante a semana. E pastor Cirlei agora, quais os nomes de duplas de ganhadores de almas marcantes em sua vida? Muito bem. A igreja tem muitos missionários para a glória de Deus, não é? E eu lembro aqui agora de 2 casais, um de São Lourenço, que é o irmão Joaquim e a Thelma. Todos os anos eles levam almas aos pés de Jesus através do batismo. São missionários, fazem uma dupla missionária, um casal de duplas missionárias, dão estudo bíblico e levam pessoas para a igreja, para Jesus, todos os anos. Outro casal é o Zaqueu e a Nailza, do distrito de Pouso Alegre. Pensa nos irmãos abençoados e que amam a missão. Todos os anos também levam pessoas a Jesus, dão estudo bíblico, são missionários, amam esse ministério, e louvado seja Deus por esses casais assim que trabalham como duplas missionárias, né? E pastor Giuseppe, em sua experiência, cite uma igreja que cumpre a missão com sucesso. Na hora de citar assim, viu, pastor Cirlei, né? Sempre mais de um. Porque, na minha experiência, a igreja missionária, que me faz lembrar assim, é a igreja onde eu recebi estudos bíblicos, onde eu fui líder de escola sabatina, líder do ministério pessoal, coordenador de interessados, fui ordenado ancião, a igreja central de Araxá, ali em Minas Gerais. No ministério, foi um presente de Deus. Eu acredito que a igreja que vai nos formando, nos ajudando. Trabalhei numa região muito missionária
e tive a alegria de plantar muitas igrejas, né? Então, não poderia aqui deixar de citar ali a região de Camanducaia, ali no sul de Minas, e também, como pastor distrital, as igrejas que pastoreei no Espírito Santo, todas elas. Mas recentemente, Anne, eu posso citar a igreja na Associação Rio Sul. Nós temos tido assim, muitas experiências, muitas. De uma igreja viva, de uma igreja que tem ido para as ruas, de uma igreja que tem se mobilizado para fazer a diferença. E a igreja de Queimados se destaca pela forma que ela se organizou diante de alguns desafios. Ela sentou e conversou. Nós gravamos recentemente um testemunho, porque eles a partir da escola sabatina se mobilizaram, organizaram as reuniões durante a semana, o atendimento, as visitas ali assim, sensacional, e o acompanhamento e também o pós-batismo. E a Igreja de Queimados tem vivido uma riquíssima experiência missionária. Muito bom. Quero agradecer a presença de vocês, parabenizar também pelo trabalho nessa área, né, missionária que vocês desenvolvem. E eu notei pelas aulas até aqui como o professor, né, o líder dessa unidade de ação, ele é importante para o trabalho pastoral, né, como ele é um braço, né, pela questão do pastoreio que ele faz com essa unidade, com essa parte do engajamento na missão, que é algo que vocês trabalham com a igreja, mas que fica muito mais fácil quando a gente tem professores e líderes engajados, né, em cumprir a missão e tornar essa escola sabatina algo com um propósito missionário, né, que é a igreja em movimento. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho, parabéns também por você nos acompanhar até aqui, e nós vamos continuar com o nosso curso Professores Apaixonados.